Olá, vamos direto ao ponto. A inteligência artificial está vivendo um boom financeiro gigantesco. Mas a pergunta que não quer calar é: será que essa bolha toda está prestes a estourar? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo no mercado, de investidor a analista, tá com essa pulga atrás da orelha agora mesmo. Para a gente entender o que está rolando, vamos olhar isso por partes, ok? Primeiro, a gente vai ver essa tal corrida do ouro da IA. Depois, vamos mergulhar nos custos que quase ninguém está vendo. Aí, vamos desenrolar a teia financeira por trás disso tudo. Ficar de olho nos sinais de alerta de um possível colapso e, por fim, entender qual seria o impacto global disso tudo. Beleza, vamos começar por essa corrida do ouro. O mercado hoje, nossa, parece mesmo o Velho Oeste. Tá acontecendo uma redistribuição de valor gigantesca que tá deixando bem claro quem tá ganhando e quem tá ficando para trás. E aqui está o pulo do gato. Não é todo mundo da área de tecnologia que está surfando essa onda, não. De um lado, temos as empresas que fabricam os chips, tipo a Nvidia. Essas são as mineradoras de ouro, e o valor delas está explodindo. Mas do outro lado, as empresas de software tradicional, as ferramentas antigas, estão com medo danado de virarem peça de museu. E para ter uma ideia do tamanho do pânico, olha só esse número: 300 bilhões de dólares. Foi o que o setor de software americano perdeu em um único dia. O medo dos investidores é que ferramentas de IA, como o Cloud da Anthropic, simplesmente tornem o licenciamento de software que a gente conhece hoje obsoleto. Imagina só o baque. Agora a gente começa a cavar um pouco mais fundo. Vamos para a primeira camada escondida dessa história toda. Os custos gigantescos, tanto físicos quanto financeiros, que estão alimentando essa revolução. E aqui a gente encontra um conceito-chave: ativos encalhados. Pensa assim, as empresas estão gastando uma fortuna, bilhões de dólares, em chips de IA super sofisticados. Só que não tem energia elétrica suficiente para ligar tudo isso. O resultado? Esses chips caríssimos viram, literalmente, pesos de papel. Um prejuízo enorme. E o custo real não para por aí, não. Os orçamentos para infraestrutura estão indo para a estratosfera. Os gastos com energia e cobre, por exemplo, podem ser 2 até 3 vezes maiores do que o esperado. O que a gente está vendo é uma corrida maluca para construir data centers no mundo todo. Mas a grande questão é, será que esses projetos são financeiramente sustentáveis no longo prazo? A dúvida está no ar. E essa citação do Jerry Kaplan, que é um pioneiro da IA, resume bem o perigo. Ele diz que estamos criando um desastre ecológico, que esses data centers um dia vão ser abandonados, vão enferrujar e soltar substâncias tóxicas no ambiente. Pensa só, depois que essa febre do investimento passar, a gente pode acabar com um monte de ruínas tecnológicas tóxicas no meio do nada, como em desertos. Ok, agora a coisa fica ainda mais complexa. A gente vai mergulhar na arquitetura financeira por trás da bolha. E é aqui que o nó começa a apertar de verdade. 90%. Esse foi o salto do índice S&P 500 desde que o ChatGPT foi lançado. E esse crescimento todo veio, em grande parte, de um punhado de empresas de IA. Isso mostra como o otimismo do mercado está super concentrado. Tão concentrado que até o Banco da Inglaterra já acendeu o alerta, falando de uma sobrevalorização perigosa. O que está acontecendo é que se formou uma teia de investimentos muito complexa e, sinceramente, bem frágil. As empresas de IA pegam dinheiro de capital de risco e usam para investir em outras empresas de IA, ou seja, está todo mundo interligado. Se uma peça importante desse dominó cair, ela pode levar o setor inteiro junto. E o impacto disso já está batendo na porta de Wall Street. 18 bilhões de dólares. Foi o que o Goldman Sachs e o Morgan Stanley perderam em apenas 2 dias por causa da exposição deles a essas ações de IA. Mas olha, nem todo banco está no mesmo barco. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Bancos como Goldman Sachs e Morgan Stanley, que são focados em mercado de capitais, em trading, esses estão na linha de frente do risco. A vulnerabilidade deles é alta. Já bancos como o JP Morgan e o Citibank, que trabalham mais com o setor comercial, com o consumo do dia a dia, estão um pouco mais protegidos, mais isolados desse furacão. Certo, agora vamos para o centro do problema. Quais são os sinais de alerta? O que os especialistas estão procurando que pode ser o estopim, o sinal de que a bolha está prestes a estourar de vez? Os especialistas dizem que uma bolha, muitas vezes, a gente só percebe que estourou depois do fato. Mas existem sim alguns sinais vermelhos que estão sendo monitorados agora. Por exemplo, uma queda brusca e repentina no preço das ações, tipo o que aconteceu com a Cisco lá na bolha das .com, que caiu 80%. Outro ponto, empresas-chave como a OpenAI continuam operando sem dar lucro.
E os salários? Tem pesquisador ganhando salários astronômicos, coisa de 250 milhões de dólares. Além disso, podemos ver cancelamento de projetos em massa porque os orçamentos com energia e chips simplesmente estouraram. E claro, um sinal clássico, uma venda em massa de ações de IA pelos grandes bancos de investimento. Tá, mas e daí? Por que isso importa para o resto do mundo? Bom, porque se essa bolha estourar, o estrago não vai ficar só lá no Vale do Silício. O efeito cascata seria global e bem sério. E a prova dessa conexão imediata está aqui. Uma queda de 2% no Ibovespa, a nossa bolsa aqui no Brasil. Sabe por quê? Foi uma reação direta à queda das ações de tecnologia lá nos Estados Unidos. A ansiedade do mercado americano bateu aqui na hora. Mas o mais interessante aqui é que a história tem mais detalhes. Enquanto a bolsa caiu, reagindo a essa volatilidade lá de fora, o mercado de câmbio, o dólar, ficou estável. Isso indica que, pelo menos por enquanto, a crise ficou mais contida no mercado de ações e que a economia brasileira, de forma mais ampla, ainda tem uma certa resiliência. E apesar de toda essa instabilidade, o Brasil continua sendo um polo de atração de capital estrangeiro. O país é visto como um local-chave para a construção de novos data centers. Isso mostra a faca de dois gumes desse boom para um país como o Brasil. Por um lado, entra dinheiro, entra investimento em infraestrutura, mas por outro, a gente importa também aqueles riscos ecológicos de longo prazo que falamos antes. No fim das contas, a gente fica diante dessa encruzilhada. De um lado, o potencial imenso de uma revolução tecnológica. Do outro, o risco gigantesco de um colapso financeiro global. A grande questão que fica é, para qual lado essa balança vai pender?